falar um pouquinho do tema de Machine-to-Machine Communication, né, que é o que fala do M2E, falar um pouco de redes móveis 5G na indústria 4.0. Então, o professor Alexandre aí mencionou, né, mas a minha área, apesar de ser engenharia elétrica, né, na área de automação industrial, eu trabalhei principalmente na área de comunicação, né, comunicação móvel e sem fio, tá? Então, é por isso que a palestra de hoje é a respeito desse tema, né? Então, eu venho pesquisando, sigo pesquisando, né, a área de 5G e comunicação máquina a máquina e também a Industrial Internet of Things, né, que é o IIoT, né, também como uma das principais linhas de pesquisa, tá? Além disso, eu também atuo um pouco na área de inteligência artificial, tá, que é um top trend, né, do momento, né, o pessoal todo está querendo aprender sobre esse tópico aí de tecnologia. Bom, então a gente vai falar um pouquinho das atuações, né, do Machine to Machine, vai falar um pouco dessa interação entre a indústria, né, a nova indústria 4.0, digamos, nova revolução industrial, e a comunicação, né, a comunicação entre máquinas, né, que é o que importa, digamos assim, na área fabril, né, principalmente. Vamos falar um pouquinho do 5G, né, e quais são as novidades que o 5G traz, né, falar sobre algumas características, né, do 5G, falar sobre algumas normas de comunicação industrial, falar sobre a arquitetura do M2M sobre o 4G, né, que inicialmente começou com o 4G já, essa ideia. Vamos falar um pouquinho sobre as redes sem fio industriais, né, o futuro que a gente vê do M2M aplicado à indústria, né, falar sobre o M2M e as redes 5G e alguns cenários industriais, né, os casos de uso e onde a gente pode enxergar, né, o M2M sendo aplicado na indústria aí, e alguns dos principais desafios, né, do M2M na indústria. Então, né, reparem que a comunicação machine to machine, ela está presente não só na área industrial, né? Ela vem presente, por exemplo, bem forte na área médica, na área de telemática, né, de carros autônomos, aí, como o próprio professor Alexandre falou, né, que temos colegas trabalhando na área automobilística, né, parte de energia também, pessoal, então, parte de banking, né, e a parte também de monitoramento médico, e também de logística, né? Além dessas, uma outra área muito forte também é a área de segurança e vídeo monitoramento, tá? Então, essa é uma área que, né, fora todas essas, né, e também a área de vendas e logística, né, a parte de consumidor, né, business to business. Bom, então, nessas áreas, a gente focou na indústria. A área que eu venho pesquisando, principalmente, é a indústria, né? E essa indústria 4.0 é considerada uma nova revolução industrial, né? E ela facilita a visualização digamos, novos procedimentos serem monitorados de forma inteligente, né? A fábrica ter estruturas modulares, a fábrica conseguir controlar toda a cadeia de produção, desde da compra de matéria-prima, né? A matéria-prima está vindo de algum outro lugar ou de algum outro país, né? E vai ser realizado todo, né? Esse procedimento fabril e a indústria já saber quantas peças, né, estão sendo produzidas por minuto ou por hora, e todo o sistema está online, enterprise, para que os gerentes e diretores possam acompanhar eventuais paradas da fábrica por algum problema, ou paradas de manutenção, também podem ser acompanhadas, todas de forma online, né? Então, essa é a visão que eu tenho, né, no futuro da indústria, né, que boa parte da indústria vai ser automatizada e o monitoramento vai ser a principal área que a gente vai ter gente trabalhando mesmo, né, e as máquinas em si vão entrar num grande desafio de comunicação, né. E aí, por isso que eu entrei nessa área de pesquisa, que é um ramo, ao meu ver, muito interessante e está tendo uma demanda crescente, né, que é a internet sem fio dentro da indústria. A internet não, a comunicação em si sem fio, né, dentro da indústria, que não obrigatoriamente tem que ter internet, tá? Então essa é um pouco da diferença também, em alguns casos que o pessoal faz essa pergunta, até talvez alguém fosse fazer essa pergunta,
qual é a diferença entre o IoT, né, e o M2M? Então, o M2M não obrigatoriamente vai para a internet, né? Não pode ser uma rede interna da empresa, onde só as máquinas que estão presentes lá se comunicam. Então, é um pouquinho diferente a ideia, mas, de certa forma, é similar também. Então, o M2M facilita, né, essa parte de integrações, né, entre, principalmente a área de sensores, atuadores, né, e controladores. Então, a ideia principal é que a gente possa operar na indústria de forma integrada e eficiente. Agora, falando um pouquinho da comunicação M2M, né, então, essa aqui é meio que uma definição, né, do M2M, e ela vem para criar conectividade entre máquinas, né, de forma autônoma, confiável e econômica. Então, a viabilidade do M2M é principalmente, de certa forma, pensando na parte, digamos, também de redução de gastos, né, na parte econômica da empresa. Porque manter opções com fio, né, não que as opções com fio não sejam boas, às vezes elas são até um pouco melhores que as opções sem fio, no quesito, principalmente segurança, né, e confiabilidade de transmissão de dados, mas a gente tem algumas vantagens, principalmente alguns determinados cenários dentro da indústria em utilizar rede sem fio, né? Então, existem vantagens de implantação, principalmente, algumas vantagens comerciais, tá? Que são essas, né, do caso do consumo na hora da implantação, né? Porque a gente reduz um pouco os gastos de implantação dessa rede. Então, o principal desafio, digamos, de comunicação das redes sem fio é, obviamente, que, por serem sem fio, elas acabam tendo que gastar um pouquinho mais de energia do que se fossem cabeadas, né? Parte de transmissão, principalmente a relação sinal-ruído, né? Então, a gente acaba, às vezes, tendo essa como uma das principais desafios, mas, por outro lado, a gente, né, acaba com os custos de cabos, né, e concentradores de cabos, né, switches, hubs, né, e parte de manutenção de cabos, né. Então, a ideia é que a gente vai fazer essa balança, né, entre o custo dos rádios e dos dispositivos usando rádio, né, dos sensores que vão atuar de forma sem fio e etc., e os controladores, enfim, os atuadores também, e não tendo um cabo obrigatoriamente conectado, tá? Então, a ideia principal do uso da comunicação sem fio na indústria é a redução de custos, né? Então, reparem que aqui é um gráfico, né, de uma pesquisa recente, até 2016, né, que fala de qual seria o custo que tu teria de implantação com fio e manutenção, né, e ter toda esse comissionamento, né, de posicionamento e locais onde eu tenho que chegar ao cabo, né, e além disso tem todas as estruturas eletromecânicas, né, como eletrocalhas, conduítes, enfim, e também a parte de computação, né? Então essas máquinas às vezes acabam tendo, né, algumas, digamos, formas de que a gente evita certas manutenções e faz uma fácil instalação, né, ou substituição também, no caso. Então, essa, digamos assim, meu ver, é uma das principais vantagens, né, mas a ideia principal do M2M é conectar, como eu falei, sensores e máquinas. E essas máquinas e esses processos que vão ser automatizados dessa forma vão gerar oportunidades de mercado, novas aplicações, né, relacionadas a essa conectividade, né. Como eu falei, né, por exemplo, acompanhar a logística, né, da cadeia produtiva e etc., é uma coisa que pode ser possível, principalmente devido à comunicação sem fio atualmente, né? Então, a gente vai ter uma ideia também de que essa parte de adaptar e reconfigurar o sistema, tá, é uma coisa também muito atual, né? Ou seja, deu um problema em determinada parte, né, da fábrica e o sinal não deveria, não, né, que deveria estar chegando lá, não está, e aí a rede vai poder se automaticamente se reconfigurar para criar uma nova trajetória entre os dispositivos, entre os sensores, de forma hope a hope, né, ou seja, digamos assim, de ponto a ponto, né, para criar uma nova rota e atingir também aquelas máquinas, né. E outra questão que é muito importante, né, é melhorar a transmissão de dados para atingir os requisitos. Então, as redes industriais, pessoal, elas
possuem normas, né, ISOs, IECs e ETF, né, principais órgãos de padronização mundiais, eles exigem, né, determinadas aplicações industriais possuem requisitos temporais, né, é, requisitos que às vezes são mais, como que eu posso dizer, estritos, né, e requisitos que são um pouquinho mais, de tempo que são um pouco mais generosos, né, ou seja, que não tem tanta, digamos assim, a obrigação de ser real-time, né, então são mais flexíveis quanto a esses requisitos de tempo. Então, a gente tem que pensar nisso, né, que a rede sem fio, ela tem que comportar e atingir os requisitos, né. Então, essa é uma das principais perguntas, né. O 5G, ela atende, né, os requisitos, ou a 4G, né, também ela atingiu os requisitos, né. Então, a gente, olhando, né, as pesquisas recentes, né, falando de como como é que veio essa migração, eu achei até que eu deveria ter colocado o TARS-G aqui, para vocês terem uma ideia, né. Então, o TARS-G, ele chegava a aproximadamente, né, TARS-200 a 450 mega por estação rádio base no downlink, né. Aí o 4G já evoluiu para 1 a 3 Gbps, né, com o LTE Advanced, né, que é o nosso atual sistema. Então, de downlink por torre, a gente chega, né, de 1 a 3 gigabits por segundo, perdão. E a taxa de uplink, né, que é o sentimento contar, né, os dispositivos enviando para a estação rádio base, chega até 1 Gbps. Então, houve, né, reparem, né, que nessa nova migração do 4G para 5G, né, o 5G ainda está sendo padronizado, está havendo até uma guerra, digamos, de tecnologia a respeito do 5G, né, um debate também talvez seja interessante para uma outra ocasião, né, mas então a tendência é que a gente chegue a ter enlaces, né, de aproximadamente de 3 a 10 Gbps, né, então isso aqui, se a gente for pensar alguns anos atrás, são taxas que antigamente só eram atingidas por fibra ótica, né, então a gente está crescendo, né, então alguns pesquisadores falam que a gente vai ter na era do 5G uma ideia de comunicação like a fiber, né, como se fosse uma fibra na palma da mão, né, ou seja, nossos dispositivos aí de telefonia móvel e nossos sensores, eles vão poder atingir velocidades absurdas, né, e devido a isso, né, para atingir isso, né, ocorreu também o aumento dos canais de comunicação, né, então a gente saiu de uma largura de banda que era de 20 até 160 MHz aí nas frequências IMS aí, né, o Wi-Fi 802.11, G, A, AC, AX, né, as mais novas aí, e a gente está migrando para faixas que chegam a ser mais ou menos 4 vezes maiores, né, do que digamos, as frequências, a largura do canal de comunicação, né, passaram a ser bem maiores, e devido a isso a taxa de comunicação, devido à lei de Shannon-Nyquist, né, consegue atingir uma taxa de transferência de dados maior. E devido ao aumento das frequências, do posicionamento dos canais também, a gente acaba tendo uma propagação de onda de uma forma mais rápida, né? Então a gente tem um retorno de atraso menor do que era, e as novas tecnologias 5G também estão pensando em trabalhar com velocidades, ou seja, com alta mobilidade, né? Então, para vocês terem ideia, o TARS-G era por volta de 120 km por hora, né? Então o 4G já migrou para 360 km por hora, né, para que a gente possa se comunicar dentro de, digamos assim, de meios de transporte rápidos, como trens, etc., e 5G ainda está fazendo um pouquinho mais que isso, tá? Então, reparem que já é um salto, né, do ponto de vista tecnológico, de comunicação, do 4G para 5G, né, e o 4G já atendia determinadas demandas da indústria, tá? Então, porque foi inicialmente previsto, né, por 4G uma comunicação máquina a máquina já. E agora a gente está fazendo uma evolução, né, dessa tecnologia que foi oriunda do 4G. Então, o que o 5G trouxe de novo, né, pessoal? Está trazendo de novo, né? Então, isso aí é a discussão que, digamos assim, que eu gostaria de fazer, né? É a parte que eu acho interessante. Então, a gente vem no 5G com uma evolução dos novos rádios, né? Então, a gente vai ter rádios com mais eficiência espectral,
com muito mais antenas, né? O MIMO é uma tecnologia que é de colocar mais antenas, né, no rádio. A gente vai ter o beamform, né, que, ou seja, a formatação, as antenas vão poder, digamos, direcionar o feixe, né, apontar de forma inteligente para onde que tem que direcionar aquela potência, né, de transmissão e mudar o lóbulo, né, para atingir aquele determinado cliente de forma mais adequada. Então, a gente vai ter coordenação de interferências, né? Então, onde tem mais de um ponto de acesso, eles vão tentar se coordenar em tempo e frequência para que um não interfira no outro e os dispositivos consigam se comunicar de uma forma mais eficiente. E tem também a parte de dispositivos inteligentes, né? Ou seja, ter uma melhor interface nos dispositivos para que eles possam migrar, fazer mudanças, né, do seu rádio on the fly, né? No caso, sob demanda, né? De acordo com as necessidades da rede em si. Bom, então essa é uma, né? São aproximadamente 10 tecnologias, eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Eu espero dar estourar o tempo, né? Então, a gente tem essa implantação densa de small cells, né? Então, qual é a previsão, né? A previsão do 5G, como ele vai utilizar frequências mais altas, né, por volta aí dos 60 GHz, ou né, micro-ondas, né, de verdade, que essas micro-ondas, elas têm, né, devido aos efeitos físicos, né, baixa permeabilidade, né, ela tem um pouco mais de dificuldade de atravessar obstáculos, como paredes e etc., né, permeabilidade quanto ao concreto, né, problema de propagação de onda, né, ela não tem uma permeabilidade tão alta quanto as de mais baixa frequência, né. Então, acaba acontecendo que há necessidade de implantar mais antenas, de implantar mais pontos de acesso. Então, né, essa é uma tecnologia que obriga, né, para ter essa alta velocidade, que a gente tenha muitas células, e essas células não precisam ser muito grandes, elas não precisam ter muita potência, mas elas precisam estar próximas, né, dos usuários para que as taxas muito altas sejam atingidas. Né? Então, o pessoal acabou trabalhando com a redução da célula, né, e tentar melhorar a eficiência energética da rede, né? Ou seja, se tu está mais próximo, tu também, como dispositivo, não precisa ter uma grande potência para te comunicar com uma torre que está muito distante, né? Então, a ideia é que, para os dispositivos, principalmente o caso do uplink, né, no envio de dados, né, a gente acaba consumindo menos energia, e isso faz com que a bateria dos dispositivos dure um pouco mais, tá? Então, essa é uma das partes interessantes. A gente também vai trabalhar um pouco na área da rede, digamos, organizada por software, né? Então, vai ter softwares de organização da rede, né? Então, eles chamam essa tecnologia de Self-Organizing Network, né? Então, é o SON. E essa exatamente pensa de forma dinâmica, né? Então, se tiver alguma small cell mais próxima de ti que teve algum problema, né, e tu precisar continuar te comunicando, tu vai mudar para uma próxima mais próxima, e elas vão tentar também, de forma inteligente, minimizar a interferência entre elas, né, que é aquilo que a gente falou já na alguns slides anteriores, né, que é, de forma inteligente, tentar mitigar o problema de interferência, né, ou seja, porque muitas, digamos, antenas próximas, a ideia é que elas possivelmente se interferenciem uma na outra, né. Então, há também uma outra ideia de criar um compartilhamento de espectro, né, já com outras tecnologias que já existem, ou também com espaços que estão disponíveis no espectro e ninguém está usando, né, que é uma tecnologia também que já vem desde a 4G, que eles chamavam anteriormente de white space, né, que seriam os espaços em burn. Então, os nossos rádios deveriam poder utilizar as faixas, digamos, de comunicação que não estão sendo usados. Eu vou dar um exemplo, né, a gente tem 69 canais de TV digital, né, e certamente nas regiões em que a gente mora, não são todos esses canais que são utilizados. Então, existem vários canais que estão lá, digamos, em desuso, né, estão liberados, digamos assim, né, poderia, então, né, a comunicação móvel utilizar esses espaços no espectro, tá, compartilhando com outros meios de comunicação, tá, então, só que isso ainda não foi licenciado da forma adequada na Anatel, então isso é uma discussão que vem crescendo, tá, de criar digamos, esse uso do espectro de forma inteligente, permitindo que o 5G usufrua, né, desses espaços em branco, tá?
aumentando assim também a velocidade e a permeabilidade aí das redes dentro das nossas casas, principalmente porque essas frequências, por exemplo, da TV digital, elas são frequências mais baixas, né, do que as previstas para as microondas, né, da 5G. Bom, então, né, como eu disse, a 4G já previa, né, o que a gente chama de Machine Type Communication, né, e essa que, digamos, é a precursora pelo lado industrial, tá, ao M2M. O M2M veio com um conceito um pouco diferente que veio das redes móveis, de modo geral. Então, a 4G, antes, ela previa uma comunicação do tipo máquina, né? E a outra ela chamava de HTC, né? Que é Human Type Communication. Né? Então, existiam duas divisões, né? A gente teria redes 4G que parte são os humanos se comunicando, principalmente voz, né? E SMS, MMS, né, e redes de dados, e Machine Type Communication, geralmente redes de dados, né, definidas só para máquinas, né, e dispositivos móveis. Então, a ideia é que, né, nessa primeira previsão, né, por 4G, existiam esses processos industriais que requerem baixa latência, né, e aí isso é uma grande preocupação, né, se o 4G ia dar conta, né, em alguns casos sim, em alguns casos não, quando a gente cresce muito o número de sensores e atuadores, né, isso acabava não acontecendo, mas para automação não crítica, né, sistemas enterprise, né, sistemas empresariais, ou gerenciamento de automação, né, parte de automação fabril, né, o 4G já vinha dando conta, né, e até alguns processos, né, de geração e máquinas rotativas, como geradores eólicos e coisas do gênero, que foi algum dos cenários que eu pesquisei na minha tese, também o 4G já era capaz de suprir as necessidades, né, principalmente porque não tinha um grande número, digamos assim, né, de sensores, no caso, dos geradores, né, os geradores são territorialmente coisas grandes, né, que ocupam, digamos, um bom espaço físico, né. Então, agora, para casos mais críticos, né, onde a gente precisa de 10 milissegundos e a rede depender de muitos sensores e muitos atuadores, aí a 4G já estava tendo um problema. Então, a 5G veio com digamos, uma continuidade do 4G, querendo abraçar também essa parte, né, de automação de tempo crítico, né, onde, como vocês viram, né, devido às altas frequências, a resposta vai ser em torno de 1 milissegundo, né, o ida e volta, né, no caso dos pacotes, né? Então, a tendência é que o 5G venha a dar conta das novas tecnologias fabris, aí, a comunicação entre máquinas. Bom, essa grande demanda, né, por comunicação como um todo, ela também obriga que a gente tenha enlaces de retorno de alta velocidade, né? Ou seja, não adianta eu me comunicar em alta velocidade dentro da fábrica e não conseguir retornar, né, para o sistema enterprise de forma mais rápida possível, né, o monitoramento dos processos, né? Então, a ideia principal é que esse enlace de retorno, né, seja da fábrica para a internet, né, ou como a gente fala também das estações rádio base, né, para essas small cells, às vezes a gente tem que ter um enlace de retorno de fibra, né? Então, existem duas discussões também na academia, se esses enlaces de retorno eles vão ser, obviamente, usando fibra ótica, ou, né, que é uma tecnologia que já existe, de alta velocidade, né, e baixa latência, ou se eles também vão usar as ondas milimétricas, né, que são as microondas ponto a ponto também, para fazer esse enlace de retorno, tá? Então, a fibra ótica, provavelmente, ela gastará menos energia, né, e a mmWave um pouco mais. E, possivelmente, também a fibra ótica vai ter uma largura uma taxa de transferência de dados, né, ainda maior do que a mmWave. Então, a mmWave, né, é uma das tecnologias que também está previsto no 5G, né, e basicamente a ideia principal é o uso de microondas de alta frequência e o uso de uma grande quantidade de antenas, né? Então, ter um array de antenas, como a gente chama, né, uma matriz de antenas capaz de transmitir dados em alta frequência, tá? E com largura de banda, como a gente viu, né,
canais de comunicação de 400 MHz. Isso faz com que a nossa taxa de transmissão aumente muito, porém a gente enfrenta, né, nessa tecnologia aquele problema que a gente tem que ter direcionamento das antenas, né, ou seja, apontar para os alvos, né, porque ela não tem muita permeabilidade. Então, ela é muito bom para cenários onde a gente tem linha divisada, né, ou seja, os dispositivos conseguem enxergar a antena sem obstáculos, e ela é bem pior do que a gente usa hoje para cenários onde a gente tem obstáculos, né. Aqui, eu acho que dessas tecnologias que eu estou falando, ainda falta o rádio definido por software também, que a gente chama de SDN, né, o Software Defined Radio, que também a gente vai falar, vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Acho que tem algum outro slide, mas a gente se preocupa principalmente com a eficiência energética, né? Ou seja, a gente quer aumentar e prolongar a duração da bateria dos dispositivos que estão no campo, né, que estão na fábrica, que estão, digamos, principalmente não conectados a sequer cabos de energia, né, então a gente tem a ideia que alguns dispositivos têm durabilidade de 3 anos, né, e dependendo do tipo de bateria, chegando até a 10 anos, né, então isso é uma coisa muito boa, pensando pelo lado da facilidade de implantação. Colocar um sensor lá que tu vai ficar de 5 a 10 anos sem ter que mexer nele, né, que a bateria vai dar conta, né. Uma outra coisa importante, né, é essa alocação do novo espectro, né? Então, isso é uma coisa que ainda há uma briga, né, digamos assim, de como vão licenciar esse espectro. Largura de banda, qual frequência, né? Quais são as frequências, em torno de quais frequências, né? E quais serão esses canais, né, em torno dos 60 GHz, né, que seriam o uso das MM-Waves. Então, a gente vai aumentar bastante, né, pessoal, o uso das microondas aqui e frequências mais altas. Reparem que hoje, né, no nosso 4G, ele funciona por volta do 2.1 GHz. Existe mais de uma banda também para 4G, né, quadriband, geralmente, mas uma das bandas é 1.8, né, GHz, a outra é 2.1 GHz, a outra é na faixa dos 900 MHz, e a quarta banda eu não lembro agora de cabeça, tá, mas então acaba acontecendo que a gente vai ter, assim como o 4G, o 5G também, como vai ter esse problema de permeabilidade, ele também pensa que vai ter que ter algum canal de comunicação de frequências mais baixas, né, para um caso de atingir objetos e sensores, né, que tenham esse problema de obstáculo e que não tenham linha divisada, e canais de mais alta frequência e alta taxa de dados, né, para sensores em que tem visibilidade, estão próximos da antena, né. Então, tudo isso é uma visão de que o 5G, ele já está pensando em todas as formas, né, digamos assim, de se comunicar com os dispositivos, tá? As formas mais rápidas e as mais lentas, digamos assim. E uma das características, né, do 5G também é pensar no legado da rede 4G. Então, ou seja, a gente não vai jogar fora tudo que a gente tem de 4G funcionando com uma taxa aceitável já, né? Então, a gente vai migrando aos poucos, né? Então, essa é uma ideia. Então, aqui ele fala um pouco, né, de como é a rede atual, né? Então, hoje a gente é muito guiado a essas antenas, né, de torres, né, que a gente está acostumado a ver de telefonia móvel, né? Então, a gente trabalha com alta permeabilidade, uma potência um pouco maior, né? Essas torres, segundo a Anatel, podem chegar até 40 watts de potência, né? E em algumas cidades isso muda, né? Porque seria uma legislação local, né? Por exemplo, aí em Porto Alegre, acho que é 20 watts por torre, e aí acaba a cidade tendo mais torres, né? Para se comunicar com todo mundo. As operadoras se obrigam a fazer isso, devido à lei municipal. Mas acaba acontecendo o seguinte, né, a gente passa a mudar, né, para outras frequências, né, outra banda, onde o 4G também atua, como eu falei, que é na volta dos 2 a 6 MHz aqui, né, aliás, 2.3 a 6 GHz, né, então ela atua dessa forma, né, reparem já que a partir daí a gente começa a atuar nas torres mais próximas, né, e, digamos assim, atuando num cenário mais próximo aos clientes, né, ou aos sensores, e aqui dentro a gente acaba tendo, né, o que a gente chama de picocells ou femtocells, né, ou seja, as small cells,
com alta velocidade, antenas altamente diretivas e de alta taxa de comunicação, né? Então, a ideia principal é que a gente vai pensando naquele princípio da localidade, né? Então, quanto mais próximo, mais diretivo e mais rápido, né? E assim a gente vai criando outros layers de comunicação, mas a gente não vai jogar fora, né? Aquelas coisas que a gente já tem aqui do 4G e de redes móveis anteriores, né? E além disso, né, está previsto o uso de satélites aí, né, para as redes 5G também. Existem algumas empresas pioneiras aí, né, que estão lançando a tipo a Link aí, que está botando muitos satélites no ar, principalmente para melhorar a internet, né, do pessoal. É dito como uma das principais pioneiras, né, desse campo, da 5G. Bom, então, só contextualizando vocês, né, eu até acho que falei isso, então, da onde vem a comunicação sem fio, né, a gente pensando numa grande área de comunicação sem fio, e passando, né, para as evoluções do rádio, né, desde o primeira geração de rádio móvel até a 5G, né? Então eu só mencionei aqui a 4G e a 5G, que são as mais atuais, e dentro desse contexto de 4G e 5G a gente tem, né, o MTC, né, que é aquela visualização prevista, né, de comunicação sem fio para tipo máquina, né? E aqui nas redes industriais, né, a gente tem uma outra correlação que entra junto com o MTC, que é a comunicação máquina a máquina, né? Então, essa sigla M2M veio das redes industriais e a sigla do MTC veio das redes móveis, né? Então, a gente tem aqui no centro uma área de atuação que é muito próxima, né? A M2M e a MTC são, digamos, siglas para praticamente coisas muito similares, tá? E a maioria das normas criadas, né, são em torno do MTC, mas as redes industriais também possuem as suas normas de comunicação e os requisitos industriais, né, para cumprir. Então, isso aí é um grande desafio, né, e essas normas, como é que eu posso dizer, elas foram criadas para identificar essa demanda, né, então, reparem que as normas iniciaram por volta de 2010, né, as principais demandas da indústria, depois evoluíram em 2014, 2015, e possivelmente já tem alguma norma mais nova aí, né? Então, reparem que o IETS o IEC, né, são as principais normas. Reparem que essa aqui é a primeira volume, é o segundo volume, né, ou seja, saiu uma parte da norma em 2014 e o segundo volume da norma em 2015, né? E essas principais normas, né, são as que eu utilizei para os meus trabalhos na área industrial, né? Então, a industrial tem essas demandas, né? Então, as principais demandas, né, da área industrial, né, são alguns requisitos de latência baixa. Então, como eu falei, né, não são todas as demandas que são desse tipo, né, mas a norma fala, né, principalmente em que, em casos de controle, né, e aplicações que demandam segurança, a gente tem que ter uma resposta muito rápida, né, quase tempo real, aí, né. A gente tem também, né, que conectar de forma, digamos, ampla, né, todos os elementos físicos, né, e de forma que eles nos ofereçam baixa manutenção. Então, como eu falei, a gente tem que ter uma bateria que dure, né, segundo a norma, de preferência mais que 10 anos, né. Então, a indústria, ela é criada uma planta para que essa planta fique efetivamente funcionando, né, 24/7, 365 dias por ano, com uma, duas paradas, né, por ano para manutenção, né, ou seja, dias que geralmente colidem ainda com perto do fim do ano, ou algum tipo de feriado, né, o pessoal acaba migrando para essas datas, às vezes, né, para fazer paradas, porque todo mundo estaria de recesso, e aí a equipe de manutenção não fica de recesso. Então, acaba acontecendo isso, né, na prática, às vezes, né, mas, voltando, né, então a gente tem que pensar que a indústria é uma coisa muito ampla, né, então a gente vai ter que ter muitos dispositivos conectados, né, de preferência com um único concentrador, né, ou seja, a gente tem uma comunicação massiva, né, uma demanda grande de dispositivos para que eles todos estejam conectados. A gente tem que ter na indústria uma segurança, né, e confiança na transmissão de dados muito alta, né, em torno de 99,99%, né, de confiança, e a gente tem que ter altas taxas de comunicação, né? Então,
Tirando tudo isso, né, a gente tem que aceitar dispositivos que tenham alta taxa de mobilidade física, né? Ou seja, a gente vai ter funcionários se movimentando, a gente vai ter máquinas, né, se movimentando dentro da empresa, né? A gente vai ter transportadoras, a gente vai ter, né, robôs que levam determinados produtos de um lado para o outro, né? Então, esse é uma realidade, né, que as normas vieram para apresentar, e essas demandas de preferência, elas precisam ser atendidas, né, por essas redes que a gente vem falando. Tirando tudo isso, né, eu acho que é importante também salientar alguns dos benefícios, né, do uso da comunicação sem fio, né. Então, esses benefícios, né, segundo a norma, essa tabela, na verdade, eu traduzi ela da norma, né, então ela fala um pouco da parte de monitoramento, né, e pontos de medição, fala um pouco das estações de medição móveis, né, das máquinas rotativas, né, que são muito presentes na indústria, né, motores e assim por diante. A gente fala também um pouco, né, da detecção de sinal em toda a planta, então a gente tem que ter uma cobertura, né, desse sinal de rádio dentro de toda a planta, e a gente também tem que monitorar, às vezes, casos de corrosão, né, casos de solda, vazamento, dutos e vibrações, né, que são as coisas que geralmente prejudicam, né, e que obrigam que a gente faça paradas de manutenção, né, às vezes paradas, principalmente, já planejados, né? Então, só que os sensores nos ajudam a identificar, né? Principalmente os casos aí de máquinas rotativas que aumenta a vibração e etc. Né? E a parte também de controle de fluxo de fluidos, né? Que vai detectar se há vazamentos e coisas do gênero. Bom, então a gente vai falar, né, desses benefícios, ou seja, um dos principais é que a gente não tem cabos, né? Então, sequer às vezes há cabos de energia, então a gente vai utilizar baterias, né? E o dispositivo vai estar no campo de forma fácil, né? E a importância dele é que ele consiga enxergar as antenas mais próximas para a comunicação se tornar eficiente. Então, esse é um dos principais benefícios, né? Não há necessidade de instalação e remoção de cabos temporários, ou seja, se eu vou implantar um novo sensor, eu não preciso puxar um novo cabo, seja esse cabo de energia ou um cabo de dados até o sensor, né? Isso é muito bom. A gente evita pontos defeituosos devido aos conectores, né, ou plugs com defeitos, ou, digamos, conexões mal feitas, né, pelos, digamos assim, operadores da rede, né, pelo pessoal que cria o cabeamento estruturado, né. A gente evita também, né, a conexão de sensores, e esses sensores, eles são distribuídos, né, de forma que fica muito mais fácil, né, instalar, e a gente não passa a não ter problemas, né, onde a gente tinha que conectar sensores que tinham um acesso restrito, né, um acesso único, um ambiente confinado, um ambiente que o operador tem dificuldade de entrar, né, então, nesse caso, a rede sem fio, ele funciona muito bem, e com essa fácil conversão, né, e a gente acaba com a fiação física, né? Então, fiação física em determinados sensores é impraticável, né? Dentro de um tubo, enfim, elevado a altas altitudes, né? Então, em cima do parque de tanque, em cima de um tanque lá, o tanque tem, sei lá, 30 metros de altura, né? Então, esse cabeamento passa a ser perigoso até para o operador instalar, né? Então, os benefícios principais para o operador é aplicar facilmente, ampliar facilmente também, né, com maior flexibilidade a rede, ter uma maior qualidade do processo, né, produtivo, a gente vai conseguir monitorar coisas que antes a gente não conseguia monitorar por causa do difícil acesso, e a gente vai economizar dinheiro, principalmente na instalação, né, e na operação. Em caso, não, geralmente economia de custos de implantação, mas, por outro lado, às vezes a gente aumenta, né, os custos de transmissão, né, isso acaba, a longo prazo, se refletindo de uma certa forma. Então, como eu falei, tem que colocar na balança, né, é melhor gastar mais dinheiro na instalação e depois gastar menos energia, ou gastar um pouquinho mais de energia, mas ter uma fácil instalação e ampliação, né, do caso, dos sensores da indústria. Então, tem que colocar isso na balança. Então, né, alguns pesquisadores já vinham falando de como ia ser essa arquitetura, né, de M2M sobre 4G. Então,
já vinha sendo prevista, né, a instalação e realização de tarefas como manutenção remota, né, segurança pública, né, como eu falei, vídeo monitoramento, smart grids, né, ou seja, as casas inteligentes, onde a gente vai poder monitorar, né, por exemplo, produção de energia elétrica para quem produz aí de forma, digamos, eólica ou de forma solar, né, fotovoltaica. Então, a gente vai poder também fazer, digamos, ter aplicações, né, na área de localização logística, comunicação veicular, né, que é uma coisa bem recente, que já está começando a acontecer também, né, a gente vai melhorar nossos esquemas de formas de pagamento, né, que é uma coisa também que vem evoluindo aí com os NFCs, né, com as tecnologias parecidas com o RFID, né, e os cartões inteligentes de pagamento, né, o pessoal usando relógio, smartwatch, né, usando o próprio celular para fazer pagamentos, e também a cybermedicina, ou seja, monitoramento de pacientes onde quiser que estejam, né? Então, isso também é uma coisa que vem crescendo. Alguns desses smartwatches já estão fazendo, né, essa coleta de dados aí, né, batimentos cardíacos, passos que o cidadão dá, enfim, etc. Então, aqui fala um pouquinho, né, de como seriam integrados, né, a gente ter múltiplos rádios, ter várias camadas, né, de comunicação, ou seja, a gente tem uma camada mais externa, né, onde a gente vai ter as torres, depois uma camada mais intermediária, onde a gente vai ter conexão entre dispositivos, né, ou pontes com dispositivos, criando repetidores, né, e aqui também na primeira, usando os Wi-Fi das nossas residências também para integrar com a rede, e a gente ter aquele esquema, né, que eu falei das relay stations, ou repetidoras menores, né, os femtocells, os small cells aqui, né, numa terceira camada. Então, alguns desses links, né, que vão ter demandas maiores, porque eles vão cobrir, né, entre vários links, toda uma área, né, dentro de um espaço geográfico, então eles precisam ser conectados por cabos, né, então a gente acaba tendo que ter alguns casos, né, retornos, aqueles enlaces de retorno que eu falei, cabeados, né, utilizando fibra ótica principalmente. Bom, então essa arquitetura foi pensada, né, há um certo tempo já, né, e ela inicialmente ela previa que a gente tivesse os MTC gateways, né? Ou seja, a gente tivesse os gateways para o tipo máquina, né? Para a comunicação do tipo máquina. Então a gente ia ter três tipos de comunicação, né? Possível. A gente tem a comunicação da estação rádio base direto com o dispositivo, né? Que é o que a gente está mais comum pensando que é o que ocorre, né, a gente comunicar diretamente o celular com a torre, diretamente o dispositivo, né, do tipo máquina com a torre, né, que é o mais comum, isso é oriundo até do ToRS-G. Depois a gente tem um segundo tipo de comunicação, que é o dispositivo direto com o dispositivo, mesmo que ele faça uma ponte, né, e também usar, né, o esquema de o dispositivo se comunicar com esse gateway intermediário, como se ele fosse um repetidor, e esse repetidor, né, se comunicar com a torre. Então, a gente tem essas comunicações como sendo previstas desde do LTE Advanced, né, que é o 4G que a gente está usando nesse momento. E a ideia principal, né, dessas novas formas de comunicação é melhorar o desempenho, né, tentar melhorar todo o desempenho para a rede como um todo. Então, na indústria, isso não é muito diferente, tá, pessoal? Então, que está dentro da indústria que é um pouquinho diferente, né, da nossa rede móvel, aí, que a gente está acostumado a usar, o 4G, né? Então, aqui dentro da indústria, a gente vai ter muito mais máquinas, né? A gente vai ter veículos autônomos que fazem transporte, né, de insumos dentro da empresa. A gente vai ter o pessoal que trabalha dentro da empresa, a gente vai ter o pessoal que é equipe de manutenção, que é operador, enfim, que é da equipe de monitoramento. A gente vai ter máquinas, né, no tipo robô, né, ou seja, as fábricas utilizam muito atuadores robóticos e robôs para produção. A gente também vai ter alguns robôs móveis, né, ou seja, alguns robôs que estão presentes na indústria, de certa forma, se movem, né, e a gente tem muitos sensores, né, isso é uma das coisas muito importantes. Então, parte desses sensores e atuadores, né, eles precisam utilizar a rede de forma síncrona, né, e outra parte, geralmente, eles não usam a rede de forma síncrona, né? Então, a gente, dentro da indústria, a gente tem geralmente dois tipos principais de comunicação. Um é um tipo de comunicação que a gente costuma chamar de cíclica, né? E que é sincronizado,
né, que geralmente é utilizado para monitoramento, ou seja, a gente monitora as máquinas, né, e a gente faz isso de tempos em tempos, de 20 em 20 milissegundos, de segundo em segundo, estou dando alguns exemplos, né, e existem, né, dispositivos que, mediante alguma adversidade, ele tem que atuar, né? Ou seja, uma máquina que está se movendo, se ela encontrar um operador, né, ela de forma assíncrona, ela tem que parar de se mover e atuar de forma assíncrona. E outra forma que é assíncrona, que não está nessa imagem aqui também, são os alarmes, né? Quando há um grande problema, né? Por exemplo, eu atingi uma temperatura muito alta, né? Então tem que isso geralmente, apesar do monitoramento estar sendo feito de forma síncrona, o alarme em si ele tem que ser a primeira coisa, né, a ser comunicado. Então o alarme ele funciona de forma assíncrona, né? Então a gente costuma chamar isso, né, de event-driven, né? É um tipo de comunicação que ocorre mediante algum evento, né? Alguma coisa que ocorre e que necessariamente tem que ser comunicado o mais rápido possível, né? Então, essas são as principais formas de comunicação que a gente encontra dentro da indústria. Então, a indústria vai ter os seus access points, ou suas antenas, ou suas small cells, né, dentro da empresa, para ter cobertura para todas essas máquinas. A partir daí, a gente já passa a ter, geralmente, concentradores de cabos, né, e ou comunicação com redes móveis, ou, né, alguma forma cabeada aqui, tipo fibra ótica, dentro da empresa para comunicar com a internet, né, e aí a gente, a partir daí, consegue, né, comunicar todos esses dados oriundos da empresa e monitoramento e tal, né, para servidores e para a nuvem, né, e como a gente quer, ou se a gente tem um controle distribuído de forma enterprise, né, um controle de mais alto nível, né, se está tudo correndo de forma adequada, né. Então, a ideia principal é que, né, na indústria ocorram dessa forma, geralmente, a comunicação é uma previsão que é feita para a arquitetura presente dentro da indústria. Bom, e a gente tem também um pouco, né, do que a gente costuma falar dessa comunicação aplicada na indústria, né? Então, o que a indústria vai trazer de novo, né? Então, se a gente tiver muitos recursos físicos, né, a gente monitorando todos esses recursos físicos, né, sejam máquinas, depósitos, enfim, digamos assim, os nossos armazéns e também a quantidade de produto, e todos os recursos que a gente tem de produção, se eles estão disponíveis, se eles estão funcionando ou não, né, a gente vai ter, dentro dessa, de acordo com esses recursos físicos, a gente vai ter uma rede industrial que vai ser responsável por monitorar todos esses caras. E essa rede física, ela vai, geralmente, se comunicar com uma computação na nuvem, né, ou seja, com servidores externos, né, e obrigatoriamente as equipes, né, o pessoal da manutenção e supervisão, e controle, como eu falei também, a área gerencial, né, ela não vai estar mais obrigatoriamente presente dentro da empresa, né? Geralmente quem vai estar dentro da empresa, sim, são os operadores, né, e os alarmes vão ser comunicados em caso de necessidade, todo mundo vai conseguir, todo mundo que estiver conectado na nuvem vai conseguir ver, né, que houve algum problema e que há uma tomada de decisão a ser feita. Então, já havia uma previsão de que as fábricas iam usar o 4G ou 5G e também as redes sem fio, né, que são as que a gente costuma conhecer aí, que é 802.11, 802.4, né, Bluetooth, Zigbee e alguns outros protocolos industriais, como o Wireless HART, enfim, tem vários, né, e a ideia principal é que a gente também utilizasse as melhores formas de comunicar possível dentro da empresa, né. Essa é uma das estruturas propostas para fábricas inteligentes. Então, a ideia é que o pessoal passe a usar esse tipo de arquitetura. E há uma previsão já desde há um certo tempo, né, de que os pesquisadores pensam que esse cenário de M2M, comunicação a casas inteligentes, né, e dispositivos inteligentes, e aquilo que vocês também, né, estão acostumados a ver aí como IoT, né, dispositivos que utilizam a internet, né, que são a internet das coisas, né, ou poder monitorar quanto a placa fotovoltaica está produzindo e controlar isso de forma dinâmica onde eu estiver, via internet, né? Então, já há uma previsão de que isso vai aumentar muito. Então, os cenários industriais aí falam que a gente vai ter que ter muitas torres, né? Então, muitas antenas, small cells aqui,
são representadas em verde, né, e os dispositivos são representados em vermelho. Então, isso aqui é uma tela de um simulador, né, um dos simuladores que eu utilizei, né, para fazer alguns trabalhos, no meu caso, né, mas o meu cenário tinha menos clientes aqui os clientes, né, os sensores são vermelhos, né, então meu cenário não foi de casas inteligentes, ou, né, a área veicular, enfim, né, que também atua com muitos sensores, né, então a minha área foi pesquisar máquinas rotativas e geradores eólicos, né? Então, é uma das áreas. Bom, falando ainda sobre o M2M nas redes 5G, né? Existem alguns pesquisadores que já vinham falando sobre aquela tecnologia que eu não mencionei lá slides atrás, e vou mencionar agora, que é o SDN, né? Que é o Software Defined Network. Então, qual é a ideia principal, né, pessoal? A ideia principal é que essas tecnologias emergentes de rádio, né, elas evoluam para a utilização de FPGAs, né, que são esses Field Ball Grid Arrays aí, que são reprogramáveis, né, que são os nossos CIs reprogramáveis. Qual é a ideia principal disso, né? A ideia principal é que esse CI, como ele é reprogramável, eu posso reprogramar o meu rádio. Então, eu vou poder reprogramar esse rádio, eu quero que ele é, melhore a forma de comunicação, a modulação mudou, a forma de transmissão mudou, o tipo de filtro que a gente usava mudou, o tipo de codificação de canal e correção de erros mudou. Então, a gente vai conseguir, digamos, regravar, né, como se fosse regravar o firmware, né, do rádio, e regravando o firmware do rádio, ele passa a comunicar de uma forma mais nova e mais eficiente, né? Então, a ideia é que esses rádios definidos por software aí, né, seja software no modo firmware, né, ou no modo mesmo software mesmo, que vai mudar e vai operar de outra forma o teu rádio, né, e que o rádio tenha ampla gama de capacidades de comunicação, né, e a ideia principal desse pesquisador é dizer que a indústria deveria estar aberta a investir nessas arquiteturas reconfiguráveis, né? A indústria deveria pensar já que, bom, por que eu não crio um rádio que eu vou poder atualizar ele 10 anos, né? Por que eu não uso uma tecnologia que, se ela ficar ultrapassada daqui a 2 anos, a gente atualiza ela e segue usando, né, essa tecnologia com um upgrade feito via software, né, via firmware e tal. Então, isso é uma tendência também, tá? E essa é uma das tecnologias que o 5G também está querendo utilizar, tá, pessoal? Por isso que o 5G é uma coisa que, é, digamos, é meio revolucionária também, né, dentro da área de comunicação. E por isso que também essa nossa nova forma de comunicar, né, não só dentro da indústria, mas também na sociedade, vai, no meu ponto de vista, vai causar um grande boom, né? Um grande forma de criar novas aplicações, tá? Então, isso aí é uma das coisas. Bom, agora mudando, né, e chegando mais perto do fim da palestra que eu estava prevendo, mais ou menos, eu vou falar um pouquinho dos cenários, né, em que eu estudei também, né, e alguns cenários relacionados às respostas também, né, onde aquelas normas falam que as redes móveis devem atuar, né, de forma responsável e tentando atingir os requisitos das normas. Enfim, então, os cenários principais, se não me engano, eram 5 ou 6, tá? Não vou lembrar exatamente de cabeça todos, mas acho que esse aqui é um deles, né? Hoje a gente tem o AVG lá, a gente tem um veículo, o AGV, perdão, um veículo autônomo, né? Que é uma transportadora que transporta, aqui no caso parece que está transportando cartas ou relatórios, ou enfim, né, pensando que isso aqui poderia ser uma máquina do Correios, por exemplo, que está transportando malotes, dentro do amplo galpão, digamos assim, né? Dentro da fábrica. E aí a gente precisa que esses carros autônomos, né, esses veículos autônomos não atropelem os funcionários, né? Então a gente, nesse caso aqui, tem que ter uma resposta bem rápida, tá, dos sensores. Então reparem que o carro, que geralmente, né, o transportador vai ter uma série de sensores, né, infravermelhos e sensores a laser, enfim, para evitar esses problemas. Um outro cenário é relacionado a suporte de equipamentos móveis, né, ou seja, dentro da indústria, muitas vezes a gente tem dispositivos que são usados de forma móvel, né,
para medir e verificar determinados equipamentos, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode estar usando uma câmera termográfica, a gente pode estar usando, aqui ele deu um exemplo que parece ser um terminal de teste, né? Ou seja, eu estou testando um determinado cabo lá, ou algum dispositivo físico do sensor, e essa máquina é móvel, né? E essa máquina, ela precisa se comunicar, né, dentro da indústria. Então, a gente também tem pessoas que ficam com máquinas móveis para ficar com os prontuários de manutenção, né? Então, o pessoal geralmente usa tablet, algumas empresas, o pessoal usa tablet para ler os relatórios, né? Às vezes a manutenção preventiva possui passos a serem, digamos, seguidos, né? Primeiro faz a identificação do sensor tal, depois, né, muda o set point para outra, desliga o equipamento, enfim, né, tem uma série de passos que o operador de manutenção, funcionário de manutenção tem que seguir, né? Então o pessoal acaba usando esses dispositivos móveis também dentro da empresa, tá? Então, aqui são só alguns exemplos. Um outro cenário que também que era um dos objetivos do meu trabalho era o monitoramento de fazenda ou parque de tanques, né, que a gente costuma chamar. Então, isso é para a indústria petroquímica, principalmente. Então, a gente tem um grande espaço geográfico com, sei lá, 2.000 tanques ou 1.000 tanques de armazenamento, né, de vários digamos assim, vários produtos petroquímicos. Geralmente isso ocorre bastante em refinarias, por exemplo, né, então aqui está algum exemplo da Petrobras, mas enfim, poderia ser qualquer outra, né, aqui na minha cidade, por exemplo, existe a refinaria Rio Grandense, que antigamente era Ipiranga. A gente também tem um monitoramento de máquinas que são aquelas que extraem, né, o petróleo, né, então a gente postos de petróleo que utilizam os perfuradores, né, essas perfuradoras rotativas aqui, então a gente acaba tendo dificuldade de dar manutenção nesse tipo de máquina, né, ver o desgaste, principalmente porque elas estão territorialmente muito espaçadas, né, a gente vai ter uma máquina a cada, sei lá, 1 quilômetro, 500 metros, enfim, e aí a equipe de manutenção tem que se deslocar dentro de um campo inteiro, né? E então a gente usa rede sem fio para monitorar todos esses equipamentos, né? Todas essas máquinas. A gente também tem geralmente máquinas rotativas e fazer análise, né? Dessas vibrações de grandes motores e às vezes são, digamos, lugares onde são muito, muito hostis para os funcionários ou que, né, trabalham num espaço muito confinado e que tenha difícil acesso para funcionários, e então analisar a vibração dessas máquinas rotativas é importante para saber quando que ela tem que parar para a manutenção, né, ou se ela já está necessitando de uma manutenção emergencial. Então, esse aqui é um dos cenários que eu atuei um pouco, principalmente a parte de geradores eólicos, tá? E tem também a parte de automação fabril, tá, pessoal? O pessoal que trabalha na área de robótica, direcionada, né, à produção em massa, aí, robôs soldadores ou robôs pintores, enfim, né, principalmente para a área automotiva, aí, também é utilizado esses, digamos, formas de comunicação sem fio, né, para monitorar todo esse tipo de... E para melhorar os alarmes, melhorar a velocidade, né, melhorar a atuação desses robôs, enfim, e não necessitar, né, de muitos cabos ligando, né, todos esses robôs. Apesar que aqui, nesse caso, alguns robôs já necessitam, né, da ligação de cabos de energia, né. Agora, no caso aqui de análise de vibração, né, em máquinas rotativas tipo geradores eólicos, a gente poderia colocar um sensor aqui só com bateria, né, para monitorar, enfim, evitaria todo o custo de cabos, né, para chegar até lá, assim como nos postos de petróleo e parques de tanques também. Então, utilizar todos os sensores possíveis sem fio. Aqui também tem, né, em casos de parques de tanques, há também um pouco digamos, da dificuldade da propagação de onda, né, então esse aqui é um dos cenários que fala das barreiras, né, ou seja, os tanques geralmente eles têm uma forma metálica e o metal são refletores, né, de comunicação, né, no caso de ondas eletromagnéticas aí. Então, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nesse tipo de cenário aí de parque de tanques, tá? A gente não tem linha divisada, tem muitas barreiras, etc. Então, é um cenário um pouquinho diferente. Então, pessoal, meio que para finalizar, né, quais são os grandes desafios da indústria, né, do M2M dentro da indústria, né?
Quais são esses desafios que a gente tem que enfrentar? Então, primeiro começa com, né, pensando em rede, né, essa rede tem que ter um grande número de endereços, né, e suportar um grande número de dispositivos por estação rádio base, tá? ERB aqui é a estação rádio base, ou seja, uma base ela tem que suportar, que nem a gente viu lá, 300 mil dispositivos, né, 300 mil sensores, dependendo do tamanho da fábrica, vai chegar um número absurdo, assim, né, mas na maioria das que eu conheço, talvez não chegue a um número tão grande. Tá? Mas então a gente também tem que ter o esquema de transmissão com controle de tempo. Então a gente tem que, né, um dos requisitos é se a nossa aplicação demandar de controle de tempo, ou seja, demandar ter, né, alguns tipos de obrigação em estar, né, dentro de um determinado, uma resposta dentro de um determinado tempo, né, a gente tem que suportar isso também. Essas transmissões, elas têm que ser tolerantes a falhas, né? Ou seja, se, de certa forma, o dispositivo que eu queria alcançar não foi por um caminho da rede, tem que ter um caminho de backup, um segundo caminho que atinja, né, aquela área de cobertura e que ninguém fique sem conseguir se comunicar dentro da rede industrial. Bom, a latência extremamente baixa é para aqueles casos, né, que, como eu falei, não são todos esses cenários aqui que demandam de uma latência muito baixa. O caso, por exemplo, dos robôs autônomos aqui e das transportadoras é um caso que demanda de uma resposta muito rápida, mas nem todos esses casos aqui, por exemplo, um gerador eólico não demanda uma resposta tão rápida quanto desses sensores aqui, né, sensores a laser, para não atropelar funcionários, etc. Então, depende do caso, né? Mas algumas aplicações demandam de uma latência extremamente baixa. Transmissão intermitente, então, casos onde, né, por exemplo, o funcionário está se movendo lá e não conseguiu ser alcançado, então, às vezes ele vai estar com cobertura devido aos obstáculos, às vezes ele vai estar sem cobertura, né, se ele estiver numa área de sombreamento, atrás de uma máquina, agachado, né, atrás de um determinado material que seja metálico, né, que funciona como um refletor, às vezes o cara acaba tendo uma transmissão meio intermitente, né? Isso acontece também com celulares. A gente vai ter que ter algum tipo de prioridade de acesso à rede, por exemplo, como eu falei, alguns dispositivos que são guiados a eventos, eles têm prioridade, né, como os alarmes, né, coisas que precisam emergencialmente ser comunicados. A gente tem que manter o baixo consumo energético, ou seja, a gente tem que diminuir o consumo energético, porque a gente já sabe que a comunicação sem fio, ela acaba gastando um pouco mais de energia que a comunicação cabeada, devido a essa relação de potência e ruído, né? Para minimizar também esses ruídos e melhorar a capacidade, digamos, de comunicação e a robustez da comunicação, esses enlaces precisam ter o Hyperlink Power Control, ou seja, controlar a potência da transmissão dos dados e também ter uma modulação e codificação de dados, né, ou seja, a forma de robustez de comunicação de forma adaptativa, né, ou seja, se eu tiver um sensor que está mais longe, com mais obstáculos, ele vai precisar se comunicar de uma forma, uma comunicação com codificação e modulação mais robusta do que aquele sensor que está colado ali na estação, no access point, na estação rádio base, né? Então, isso aqui é tudo adaptativo, né? E principalmente isso é adaptativo porque vão existir cenários onde os sensores são móveis, né? Onde os sensores e os atuadores e os robôs se movem, então a gente precisa pensar dessa forma, né? Que tudo tem que ser adaptativo, porque o ambiente fabril, ele é adaptativo, né? Ele é dinâmico, tá? Então, a gente tem que falar dessa parte de explorar comunicações cooperativas, né? Ou seja, onde um dispositivo, que nem a gente falou lá no slide anterior, um slide vai poder usar um gateway, mas também vai poder usar um outro dispositivo como ponte para conseguir alcançar aquele lugar que a gente quer, né? Vai ter que também ter transmissão em massa, ou seja, vai ter que ter muita comunicação, porque vai ter muito sensor, vai ter que ter altas taxas de dados, uma grande confiabilidade, vamos ter uma alta mobilidade, principalmente para esses robôs que se movem com uma certa velocidade, tá? E a gente vai precisar, principalmente, né, ter alguma comunicação sem fios de curto alcance, né? Ou seja, como a gente falou, usando às vezes Wi-Fi ou WPANs, que são aquelas redes que eu falei, tipo Bluetooth, Zigbee, Wireless HART, né, 802.4,
a gente vai poder ter small cells, né? Ou seja, se a gente aderir o 5G, pode ser que essas duas primeiras tecnologias caiam por terra e a gente só use small cells reconfiguráveis de preferência, ou a gente ter aquele cenário como é o atual, né, de gateways MPC previsto no 4G, que é o que a gente já deve estar usando, que é o que a indústria, às vezes, hoje em dia, provavelmente já está usando, né, em alguns casos. Bom, pessoal, eu fico por aqui, vou abrir a perguntas, tá? Acho que vou parar de compartilhar a minha tela, ou vou deixar, acho que assim, e Eu acho que vou, deixa. e vou voltar para cá e olhar o chat, se alguém perguntou alguma coisa já. Obrigado, tá, Gerson? Por enquanto, tem uma pergunta aqui. Eu também vou fazer alguns comentários. Vamos ver aqui como é que tá. O Vinícius Lima, né, perguntou, essa tecnologia é realidade a curto ou longo prazo? Qual o nível de segurança que essa rede traz, né, para os usuários? Podem Bom, agora e os demais colegas aí também. podem perguntar, tá, pessoal? Eu vou tentar responder pontualmente ao Vinícius, né, nessa dúvida, né? Então, acho que essa tecnologia é uma realidade que veio para ser implantada a longo prazo, né? Inicia agora, principalmente com o 4G e o 5G, mas eu acho que a tendência é se o grupo empresarial, digamos, começar a investir, né, naquele caso dos enlaces que são reconfiguráveis, né? A tendência é que a gente mantenha os dispositivos, digamos assim, e faça uma atualização neles, né? E que isso seja largamente usado, né? Diminui os cabos, digamos assim. Bom, quanto à segurança, né, pessoal? Nenhuma rede é 100% segura, né? A gente vê aí que a todo momento redes empresariais são alvos, né, de determinados vírus ou ransomwares, ou enfim, né, algum tipo de ataque cibernético aí, principalmente para coleta de dados, né? Mas, assim, a ideia principal é que o nível de segurança que a gente tem hoje, né, como o chip coding aí, que é o que a gente encaixa, né, no nosso dispositivo, um chip ou uma chave, né, de acesso, localmente nas empresas já é algo que, no meu ponto de vista, cria uma certa segurança, né? Evita que os caras consigam monitorar junto contigo, né? Mas não 100%, né? Isso aí é uma coisa que a gente, infelizmente, vai ver aí que sempre vai haver algum tipo de espionagem, ou, enfim, coisa do gênero na área industrial. Vai saber como é que as empresas estão atuando no mercado de trabalho aí, no mercado de tecnologia. Espero que eu tenha respondido a pergunta Sim, aí. viu, professor? Fale. Uma Sim? questão que eu também gostaria de levantar é, dentro desse seu estudo, enfim, de um contexto geral, você chegou a quantificar qual que é o impacto econômico dentro de uma empresa, digamos, de grande porte, a aplicação desses sistemas que vão ingressar, digamos, vai melhorar em tanto por cento, vai trazer benefícios, digamos assim, uma quantificação dessa aplicação dessa tecnologia, só para mim ter uma noção, assim, porque a gente vê de fora, assim, acho que é uma realidade distante, mas agora o senhor falando, a gente vê que não Tá. estamos tão longe disso, né? Sim, sim. Bom, Vinícius, obrigado aí pela pergunta. Então, o que que eu vou te dizer, assim, há, né, na indústria, duas vertentes principais, assim, que eu vejo, né, como também já trabalhei em algumas, né, existem algumas empresas que não são muito focadas, né, principalmente nessa área, né, Fabril, que não são muito focadas em grandes inovações, né, ou seja, é uma empresa de médio porte, que ela já tem uma fábrica funcional, uma planta funcional que já vem há 20 anos funcionando do jeito que é, e eles querem continuar produzindo o mesmo produto, porque o produto tem forte saída, né? Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, da região onde eu moro, né? As empresas fabricam adubo aqui, né? Então, essas empresas estão há 30, 40 anos, acho que é meia década, meio século, perdão, na área, e elas não se atualizam muito, tá? Então, há uma forte, digamos assim, corrente de manter do jeito que está e evitar gastos, né? E existem algumas empresas que estão, né, como elas acabaram tendo um grande crescimento econômico, né? Vou te dar um exemplo
daqui da minha região também, que é uma das maiores da América Latina, que é a Área Brasil Fertilizantes, ela está criando uma nova planta, né, que vai ser capaz de produzir 200 toneladas por hora de adubo. Então, essa empresa está investindo fortemente em tecnologia, essa tecnologia fabril de comunicação, sensores, né, comunicados de forma sem fio, comunicando, né, com todos os outros atuadores, né, está investindo numa forte área de transporte de insumos e equipamentos, né, e robôs trabalhando com alta automatização, alto nível de automatização, né. Então, muitas empresas, né, preferem manter o formato antigo e ter os seus operadores, funcionários de manutenção, mas as novas empresas que estão se expandindo, ou principalmente essas grandes empresas que têm um grande poder econômico, elas estão evoluindo de forma a aderir a grande maioria das tecnologias que lhes favorece, né? E isso é o meu ponto de vista, é o futuro, principalmente para essas empresas de grande porte. Bom, agora, quanto à pergunta do custo, né, isso não fez parte dos meus estudos, assim, a gente, digamos assim, analisou de acordo com as normas, né, as normas vêm dizendo que investir na comunicação sem fio diminui os custos de instalação, né, mas a longo prazo aumenta um pouquinho o custo energético, né. Mas então, dependendo da empresa, ela está muito mais preocupada em expandir do que o consumo energético, né? Então, não vai aumentar tanto assim, né? O foco acaba sendo mais de viabilidade técnica no momento, Isso, né? isso. E depois, a longo prazo, essa questão do custo financeiro vem, né, de carona, digamos assim, nos próximos estudos. E esse custo eu acho que é repassado, né, para quem compra os insumos, para quem compra os produtos, né? Ou seja, se eu gastar mais energia com a rede que eu uso dentro da minha empresa, eu tenho que repassar esses custos para o consumidor final, infelizmente. Né? Então, Claro. eu penso que é mais ou menos dessa forma que funciona. Antes de eu fazer uns comentários meus aqui, o William Zamboni também colocou uma pergunta ali. Fornecimento à rede, seria só uma rede para a empresa. Eu acho que tem a ver com essa questão aí Tá. da compra Isso. das faixas, né? Sim, 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 exatamente. Não, eu acho que assim, ele quis perguntar, pelo que eu entendi aqui, se isso vai ser uma rede empresarial, né, dentro da empresa, ou se vai ser alguém que vai fornecer, né, uma operadora que vai fornecer. Então, William, já existem as duas modalidades, tá? Já existe a modalidade das operadoras, né, como as nossas aqui do Brasil, tipo a TIM, a Oi, a Vivo, né, e a Claro, já oferecendo, né, dispositivos ou chips, né, para comunicação máquina a máquina, M2M, né, ou seja, tu vai ter um dispositivo, uma máquina que vai precisar estar se comunicando na internet, ou um veículo que vai precisar estar sendo monitorado, né, alguns dos veículos mais novos aí já aceitam, né, que tu coloque um 4G no veículo e ele já espalha um Wi-Fi dentro do veículo, enfim, né, e já monitora o teu carro, a posição do carro, a velocidade com o teu carro anda, né, se pá, já tem até alguma câmera que consegue ver a estrada, né, mesmo tu não estando no veículo, estando, por exemplo, a tua esposa dirigindo o carro. Então, para esses casos, a operadora é muito funcional, né, então, principalmente para quando a gente é um cliente não industrial, né, então, eu sou o Gerson, pessoa física, e eu quero colocar essa tecnologia no meu carro. Bom, dessa forma, tu vai procurar uma operadora, é a forma rápida de tu atingir, né, a solução que tu deseja. E para dentro da empresa, né, a empresa vai principalmente pensar que ela não deve depender da operadora, né? Ou se ela vai depender de alguma operadora, né, ela vai depender numa rede cabeada mesmo, numa rede de alto tráfego de dados, e de preferência o que trafega dentro da empresa, né, deve ser de forma, digamos, sigilosa, né, de preferência, né, porque senão o operador vai conseguir interferir numa máquina da tua empresa, isso é muito perigoso, né, do meu ponto de vista. Então, geralmente, a gente acaba tendo redes locais, né, dentro das empresas, né, ou a própria operadora, mesmo que ela ofereça, ela vai oferecer colocar uma estação rádio base dedicada, né, para a tua empresa, né, que não vai interferir nos demais redes da operadora, né, não vai misturar com a comunicação com humanos, digamos assim, né. Então, a ideia é otimizar essa área. Não sei se também respondi essa pergunta, né, de forma adequada.
Gerson, assim, só um comentário que eu acho que tu falou ali também, mas para reforçar, é óbvio que um dos grandes desafios desse tipo de rede é o gerenciamento de rede, né? Principalmente no quesito de tolerância a falhas, queda de nós, Que é a tua área. né? Tu acha, assim, outra coisa ali, né? Eu também atuei nessa parte mais de aplicações críticas. O próprio 4G já atendia pelas latências que você falou antes ali, mas a tendência o M2M com tanto 4G quanto 5G na sequência, atender necessidades de segurança crítica, também aplicações críticas também da mesma forma e ser cada vez mais aplicado, por exemplo, algumas indústrias, como o próprio falou, né, de petróleo e gás e outras, muitas vezes tem, assim, algumas limitações, algumas restrições de aplicação de algumas tecnologias em função da segurança, da latência, da tolerância a falhas. Sim. Opinião, né, com a tua experiência, vai atender tranquilamente, mesmo tendo esses É, desafios de gerenciamento de rede e energéticos? sim, eu vejo, Alexandre, essa é uma boa pergunta, assim, uma pergunta até, digamos, das mais, assim, inteligentes no aspecto que, né, eu vejo que as redes sem fio, elas estão evoluindo de uma forma tão rápida que a tendência, no meu ponto de vista, é que elas cada vez se tornem melhores, tá? Em relação a todos esses requisitos, né? Os requisitos tanto de latência quanto aos casos de propagação de onda, né? Só que alguns desses requisitos, como tu falou, né, demandam de uma mitigação de uma forma mais próxima, né? Digamos assim, como a gente falou ali naquele slide, onde quando a gente precisa de respostas muito rápidas, a gente tem que estar visível para aquelas antenas de alta velocidade. Então, o que vai acabar acontecendo, do meu ponto de vista? É que para suprir todas essas necessidades, a gente vai ter que acabar tendo, né, um conjunto de small cells jogado de forma física da mais adequada possível dentro da indústria, né? Para conseguir cobrir da melhor forma possível toda aquela área territorial ali dentro daquele armazém, ou dentro ou fora do armazém, enfim, né, dentro da área fabril, de forma que contemple todos os sensores e dispositivos, né? Então, o que eu vejo que o 5G está vindo de uma forma é acrescentar de forma densa, né, essas small cells, né, ou seja, essas pequenas estações rádio base, de forma que como sendo uma forma de solucionar o problema de forma rápida, digamos assim. Uhum. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? O Gerson? Tranquilo? Então, depois Tranquilo. eu vou fazer para eles depois, Gerson, no relatório. Tranquilo também, professor. Obrigado aí, Sidvaldo. Gerson, apenas para finalizar, eu acho que não sei também se o Vinícius, naquela hora também, ele quis falar sobre isso, porque eu já vi algumas notícias, daí eu queria a tua opinião também. Não sei se tu ouviu a história dos pombos lá da 5G na Europa. Ouvi, existiam várias, digamos assim, eu posso até deixar... Isso aí é politicagem, isso aí que tem Bom, eu vou tentar, acha isso? então, vou tentar resumir um pouco do que é essa Apenas de confusão. curiosidade. Existe um pouco de uma confusão relacionada, né, a essas ondas, né, que são ondas na região das micro-ondas, né, que a gente está falando, né, e os perigos disso, né, digamos assim, a parte de propagação que pode, digamos, prejudicar o corpo, né, dos seres humanos, digamos assim, e há todo um estudo relacionado a isso, né, causa câncer, etc., enfim. E também vou falar um pouquinho da parte política, que talvez ninguém queira ouvir muito, que é essa discussão China-Estados Unidos, tá? Então, existe bastante digamos, essa guerra, né, tecnológica aí a respeito desse tema, né? Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? Infelizmente ou felizmente, como queiram pensar, né, a China vem sendo um dos países que vem, a China e alguns países asiáticos, né, a Coreia também, vem investindo fortemente em tecnologia, educação, e acabou que eles
né, se a gente for pensar em termos de pesquisa, né, a grande maioria dos trabalhos aí, científicos e tecnológicos, chegam a ser 10-1, né? 10 da Ásia contra 1 para o resto do mundo, né, as inovações tecnológicas. E eu não falo isso com orgulho, tá? A gente deveria ter muito mais pesquisadores, muito mais incentivo a isso, enfim. Mas então, o que acaba acontecendo, né? Os Estados Unidos, eles antes, devido aos seus grandes investimentos, né, pesados em tecnologia, enfim, eles sempre foram líderes mundiais, né? Então, agora eles estão começando a ser, digamos, atacados, de certa forma, né, nesse seu monopólio que existia antigamente por eles países emergentes, né, que é a China, Coreia, Japão, enfim, Índia, Singapura, que são os países que estão, né, e Taiwan, que antes era China e agora não é mais. Então, são os países que vêm crescendo muito, né? E aí os Estados Unidos acusa de ponta, enfim, de outras coisas. Mas, então, o que acaba acontecendo? A China, eu estudo redes desde 2006, tá? Eu trabalhei também para a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na área de redes, e a gente já estudava os roteadores da Huawei desde 2006, e desde 2006 eles já eram melhores que os da Cisco, e eram mais baratos, né? E o pessoal acusava eles de plágio e tal, sempre ocorreu isso. Não que eu não ache que seja plágio, pode até ser parte, cópia de tecnologia, enfim, porque muitos chineses antes trabalhavam nos Estados Unidos, depois começaram a migrar de volta, né, para trabalhar nos seus países de origem. Então, essa migração também foi crescente ao longo desses anos. Então, o que acabou acontecendo? A China e a Coreia, os países asiáticos, desenvolveram muita tecnologia e estão crescendo nisso. E aí houve essa guerra, digamos assim, né? Começaram a China está espionando, né? Como se os Estados Unidos não fizessem isso antes também, enfim, né? Eu fico brincando que é o sujo falando do mal lavado, né? Que todo mundo espionava todo mundo, né? A agência britânica também espionava a gente, enfim, os alemães espionavam a gente. Estou dando alguns exemplos, né? Assim, então, todas as agências de inteligência, né? A Rússia também provavelmente espionava a gente de alguma forma, com seus satélites, etc. Né? Então, essa discussão sempre vai entrar nesse âmbito, né, meio político, meio guerra, assim, né? Mas, falando da propagação em si, né, da parte do fenômeno físico, propagação de onda e tal, o que acaba acontecendo? Aumentando a frequência, aumenta o risco mesmo, né? Para a população, para os seres humanos, as frequências são problemáticas, são as baixas frequências e as frequências muito altas, né? Principalmente porque as frequências muito altas fazem as moléculas vibrarem, né, mais rápido, e aí vai ter aquele problema que é meio que o cozinhar, né, de dentro para fora, enfim, né, as moléculas se chocarem e propagarem esse choque dentro de uma massa, né, que é o que acontece com micro-ondas, né, nossos micro-ondas aí que cozinham nossos alimentos. Então, só que o que acontece, né, pessoal? A gente vê que, né, um dispositivo tipo micro-ondas que a gente usa para cozinhar, aí ele vai ter 1000 watts, 2000 watts, né? E essas antenas de telefonia móvel, elas vão ter potências ridículas, assim, tipo 1 watt, meio watt. Né? Então, a tendência, porque hoje, né, que a gente já tem, né, antenas que nem eu falei, né, que a Anatel lidera aí, para usar até 40 watts, né, nas nossas cidades. Então, tu vai estar exposto de alguma forma, né, a um determinado. Então, o que eu vejo é que se tu implantar muitas antenas, né, muitas small cells, tu vai aumentar essa exposição. Isso é meio que obrigatório, né? Mas aí, o que eles estão falando? É que a gente vai aumentar o número de dispositivos para ficar perto de ti, mas a gente vai baixar a potência, né? Então, a exposição energética é menor. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo, assim, que o principal problema, né, que o ser humano passa a ser afetado, geralmente é quando tem alta intensidade de potência, né? A gente pode pensar assim, ó, o cidadão que fica exposto a muita luz, ele vai ter algum problema, ou seja, de visão, ou enfim, né? Se ele é exposto a muito campo magnético, ele também pode ter algum outro tipo de problema. Se ele trabalha, né, na linha de alta tensão, né, que tem muita energia trafegando, né, também vai possivelmente ter outro problema. Então, o excesso de energia ao corpo humano, ele, no meu ponto de vista, ele é sempre nocivo, né, principalmente altas intensidades. Então, a gente tem que evitar, né? Assim como a gente evita raio-x, a gente evita, enfim, uma série de outras coisas que a gente evita, né? Então, se a gente puder evitar de trabalhar no ambiente hostil, melhor, né? Então, no meu ponto de vista, o 5G, de certa forma, ele é prejudicial. Sim, ele é. Mas não a esse ponto, né, que o pessoal está falando, que vai
exterminar determinada, ou vai te prejudicar, enfim, a ponto de né, causar um câncer permanente, enfim, né? Se for pensar dessa forma, o nosso organismo, geneticamente, o DNA é autorregenerativo, né? Então... Claro. São polêmicas que sempre surgem com cada tecnologia, né? E eu li um pouco disso também, acredito que também os ambientalistas também estão... Eu tenho até pessoal, posso mandar depois um site aí de uns amigos que trabalham com 5G atualmente, tá? Eu tenho contato com o pessoal, eles têm um fórum aí, que é tentando explicar o 5G para leigos aí, né? E tirar essas, digamos assim, essas dúvidas mais primordiais da população, assim, como esse tipo de problema aí, né? Que a gente vê que o pessoal fala muito mal, ou denigra uma nova tecnologia porque ela vai causar problemas, vai trazer câncer para a população, etc. Se a gente for pensar assim, todos os testes atômicos que foram feitos no nosso planeta nos causam câncer até hoje. Sim. Né? Por isso que o nosso papel também, né, dentro da engenharia, é conhecer bem essas nuances para justamente quando a gente estiver lá naquela nossa rodinha de amigos onde não tem engenheiros, a gente saiba explicar para eles e dizer para eles, desmistificar essas questões. Né? Sim, sim. Tá certo. Obrigado aí, Gerson. Se ninguém tem mais perguntas, eu agradeço mais uma vez o Gerson aí pela... Eu que agradeço, valeu por conhecer a tua turma aí. Eu via os slides em PDF, eu repasso para os colegas aí, para os alunos, tá? Tá, perfeito. Obrigado mesmo aí, tá? Precisar, estamos à disposição e uma boa noite aí para ti. Igualmente. Boa noite para todo mundo aí, se cuidem aí.